TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. O tema de hoje vem por causa de um encontro que eu tive com um ser muito especial. E o tema de hoje é os véus de Deus. Não é o véu, mas os véus. Os véus que Deus tem usado para manifestar-se ao seu povo. Podemos ler Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 4. Porque este Melquisedeque, diga o primeiro véu. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Que papel desempenhou o véu? Sacerdote do Deus Altíssimo. Essa é a função do primeiro véu. Que saiu para receber Abraão, que voltava da derrota dos reis, e lhe abençoou. A quem assim mesmo deu Abraão os dízimos de tudo, cujo nome significa, primeiramente, Rei de Justiça, e também Rei de Salém, isto é, Rei de Paz. Sem pai, sem mãe. E como pode aparecer se não tem pai nem mãe? De onde ele vem? Sem genealogia, que nem tem princípio de dias nem fim de vida, senão feito semelhante, diga, ao Filho de Deus. Semelhante, porque o Filho de Deus é outro véu. Ele tinha a função de sacerdote do Deus Altíssimo, mas era semelhante ao véu Filho de Deus, porque todos são filhos de Deus. Os véus que vamos falar, todos são filhos de Deus. Esse é o título que Deus usa quando ele se mete em um corpo. Quando Deus se mete em um corpo, ele chama isso filho. É Deus, mas se chama filho. Diz, considere, pois, quão grande era este. Grande. Esse véu, um véu grande, que a quem ainda Abraão, o patriarca, deu dízimos do despojo. Assim que o primeiro véu que Deus usou para vir à terra em um corpo de carne se chamou, diga, Melquisedeque. Esse é o primeiro véu de Deus. Há outros dois véus que não me informaram. Eu suspeito que são, mas eu não posso falar desses outros dois. Eu vou falar só de 4. 4 véus, porque é o que eu recebi até agora. O segundo véu que vamos falar se chamou Moisés. Vamos ver segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 7. E se o ministério de morte, qual era a função desse véu? Apresentar o ministério de morte. Se o ministério de morte gravado com letras em pedras foi com glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual havia de perecer. Assim que Deus, quando acrescentou esse pacto por causa do conhecimento do mal, ele disse, eu mesmo quero estar aí.
Por isso, não encontraram o corpo dele. Quando ele morreu, buscaram seu corpo, não encontraram. Ele mesmo o levou. Desapareceu. Não sei se levou se pegou um foguete desses ou uma carruagem de fogo e desapareceu. Não encontraram seu corpo. Até o dia de hoje não encontraram. Diga, o segundo véu se chamou Moisés. O terceiro véu se encontra em Hebreus, capítulo 10, verso 19 e 20. Assim que, irmãos, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho novo e vivo, que Ele nos abriu através do véu, isto é, sua carne. Assim que a função desse véu tinha que derramar sangue, abrir um caminho novo e nos trazer um novo pacto. Assim que o terceiro véu de Deus se chamou Jesus de Nazaré. Diga, Jesus de Nazaré. Diga, já vão 3 véus. E então, o quarto véu, vamos vê-lo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento e outro edifica em cima. Mas cada um veja como sobreedifica. Paulo antecipou que vinha um véu, que iam lhe chamar o outro. E a função dele era edificar sobre o que Paulo deixou escrito. Ele não trazia nada novo do que não estivesse escrito. A razão pela qual Deus permitiu estes 2000 anos, onde o sistema tem adotado nas 14 epístolas de Paulo como parte do Evangelho e o mesclam com a circuncisão. Mas foi muito importante este período de tempo onde eles pensavam que Paulo e os 11 apóstolos eram um clã. Eram uns amiguinhos todos juntos, eram os mesmos apóstolos. Mas em si, a diferença de Paulo tinha que se fazer hoje, não ali. Porque ali, a ele o viam como um herege. Os mesmos apóstolos o tratavam como herege e eram seus inimigos. Mas o fator tempo fez que a igreja, o sistema romano, evangélico, pentecostal, todo tipo de chamados cristãos, mesclaram toda a Bíblia com o fundamento, com os 14 livros, obtendo nesse tempo credibilidade de que é o Evangelho. Agora, eles não podem dizer, não, as 14 epístolas não são o Evangelho. Tem que aceitar os escritos de Paulo como o Evangelho da incircuncisão. E então, esse quarto véu se chamou o outro. Esse quarto véu se chamou o regidor dos gentios, porque ninguém havia conseguido reger os gentios. Quem está fazendo? O outro? Por primeira vez na história. Olha, eu estive com os católicos, estive com os pentecostais, depois estive com os batistas, e depois estive com outros grupos de pentecostais. E eu tinha uma mistura, porque eu mesmo estava sem cabeça, porque não se havia me revelado quem eu era. Quantas cabeças tu tinhas? Muitas. Porque não tínhamos as diretrizes corretas. Porque o regidor não se havia levantado. Não existia esse personagem ainda.
Também se lhe conhece como o arcanjo que toca a trombeta, que com voz de Deus, com voz de comando, tem tocado a trombeta. E o último se lhe conhece como o Filho do Homem, que é a função que para fazê-lo em mim, para eu poder entendê-lo, pois eu poderia aceitar que eu sou o outro, mas se me dessem direito que eu sou o Filho do Homem, me teriam quebrado a cabeça, não poderia resistir. Então, na verdade, entre todos os véus, a mim me deram a melhor parte. Para mim é um privilégio de todos os véus. E eu peguei a melhor parte, porque Melquisedeque fez sua função. E Moisés, a pior. Esse doeu muito, o dar a conhecer o que é morte. Jesus de Nazaré, incrível o que passou, como sofreu. A mim deram a melhor parte, que é explicar o fundamento. Embora tu não iria querer estar em meus sapatos. Me tocou a melhor parte, mas tu não iria querer pôr os meus sapatos por um tempinho. Bem, e de onde saiu esse tema? O tema me saiu que eu tive um encontro com Jesus de Nazaré faz pouco. Me apareceu a pessoa de Jesus de Nazaré. E era algo raro, porque ele se parecia comigo, mas era Jesus de Nazaré. Então eu perguntei a ele, mas quem é o Senhor, tu ou eu? Quem é o Filho do Homem, tu ou eu? E me disse, nenhum. Nenhum. Todos somos véus. Deus não pode ser carne. Deus se põe em carne para se manifestar, mas nem Melquisedeque, nem Moisés, nem eu, nem tu. E eu fiquei entendendo o que ele estava tratando de me dizer. Me disse, agora podes ler a 1 de Coríntios capítulo 15 e entendê-lo. Verso 24 ao 28. Vamos ver. Diz, chegou o fim, diga comigo, o fim, quando entregar o reino ao Deus e Pai. Quando tiver destruído todo o domínio, toda a autoridade e poder, porque é preciso que ele reine até que tenha colocado a todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, porque sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas têm sido sujeitadas a ele, claramente se exclui aquele que sujeitou a ele todas as coisas. Mas logo que todas as coisas estejam sujeitas, então também o Filho mesmo, agora o Filho mesmo é Melquisedeque, semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Moisés, Filho de Deus, sobre sua casa, fiel. Jesus de Nazaré, Filho de Deus, o Filho do Homem, Filho de Deus. Os véus, no fim, diz, sujeitou também o Filho mesmo. O véu mesmo se sujeitará ao que se sujeitou a ele todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Assim que esperamos a transformação, onde Deus sobre todas as coisas diz que Abraão procurava uma cidade
cujo arquiteto e construtor é Deus mesmo. Ele procurava e não a encontrava, porque essa cidade era a cidade dos espíritos justos feitos perfeitos. E a cidade está em tua mente, abençoado. É aqui onde o reino de Deus se manifesta no que não perece, teu espírito. Isso jamais acabará. Carne e sangue, isso passa. Mas teu espírito é o que ele alcançou. E aqui está a parte da cidade do Deus vivo. Assim que abençoados, temos que seguir crescendo, levando a outros para que cheguem ao Senhor, a conhecer o Filho do Homem, porque o Filho do Homem é o que vai fazer, dar o fundamento que deixou nosso apóstolo Paulo, fazendo pessoas felizes. E a religião tem causado que, quando dizem o Filho do Homem, eles esperam algo místico pelos céus. Mas Deus os advertiu: eu estarei no meio de vós, eu caminharei e andarei entre vós. E para caminhar e andar entre nós, necessitava de um corpo. E é isso que ele tem feito, tem chegado até nós para estarmos todos.